Senhora presidente, caros colegas, já estamos no último ano, né, como vereadores, e tem coisas que são básicas nessa casa aqui. A primeira, nosso papel de todos aqui é fiscalizar, trazer transparência, cobrar soluções, apontar problemas na cidade. Isso é coisa básica, que todo mundo aqui sabe como é que funciona, e o nosso papel é esse, estar correndo a cidade, averiguando denúncias e tudo mais. Mas eu estou subindo na tribuna porque hoje de manhã o governo municipal cedeu espaço a um servidor para vir fazer uma crítica sobre uma fiscalização que eu fiz lá no transbordo do lixo. Eu senti ele um pouco alterado, nervoso, brabo, mas tudo bem, vamos lá. Quando o atual prefeito Adiló era vereador nessa casa, ele tinha a prerrogativa também de fiscalizar. E ele fazia isso. Tanto é que vou puxar os anais dessa casa e vou abrir aspas. Falas do nosso atual prefeito quando era vereador. Para os senhores terem uma ideia, a situação como tem que funcionar. A estação de transbordo é um local fechado, coberto. Por quê? Porque é um local onde tu passas o resíduo do caminhão pequeno para uma carreta. Ele não pode pegar chuva para não lixiviar o chorume no entorno, para não contaminar o ambiente. Aqui tem um lago que foi construído pela Codeca para ser, digamos assim, um poço permanente de observação. Tem peixes, tem aves. Se um dia houver qualquer vazamento na cela que está acima, abre aspas, aquela coberta, pavilhão coberto com o piso onde faz o transbordo, não ao ar livre. Essa é uma vertente que foi encontrada embaixo da última cela do aterro. Foi drenada para ali. Feito esse lago, se houver qualquer descuido com a estação de transbordo, o lago vai acusar, porque os peixes são as primeiras vítimas. Então isso é uma garantia que se construiu para mostrar com transparência o zelo e o cuidado. Isso era muito bem cuidado, sempre varrido, vocês não encontravam um palito ali jogado. Eu trouxe as fotos ali, não tinha um palito, tinha toneladas de lixo, porque era assim e é assim que tem que funcionar. Continuo. O lixo não pode ficar a céu aberto. Palavras do atual prefeito Adiló de Domênico, quando era vereador, ele fiscalizando. E está nos anais da casa. Por isso que se chama estação de transbordo. Ela tem toda uma licença ambiental especial para funcionar desta forma. O caminhão recebe o resíduo com a máquina, empurra por cima, descarrega piso impermeável, local fechado, palavras do prefeito, aqui não é o escalco, estou lendo só anais da casa. Vocês podem ver o entorno. Mais uma partezinha aqui que eu sublinhei. Daí na época, ele fez a denúncia, tem de 70 a 80 carretas de lixo depositadas a céu aberto. As fotos que eu trouxe, lixo a céu aberto, sim. Ninguém está mentindo aqui. Se chover em cima disso aí, vai lixiviar o chorume para dentro daquele lago. E aí teremos um crime ambiental. Palavras do prefeito Adiló, não é do escalco. Sem precedentes na história de Caxias do Sul. Palavras do prefeito Adiló, quando era vereador. Está nos anais da casa, não estou inventando. Porque esse resíduo será depositado em local impróprio, onde não tem preparação do solo para receber. Palavras do prefeito Adiló de Domênico, quando era vereador e fiscalizava a prefeitura de Caxias. Bom, vamos lá então. Agora o problema é o escalco fiscalizar exatamente o mesmo problema que o Adiló fiscalizou. E aí vinha um servidor aqui tentar silenciar vereador. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele pode, eu não posso, ou na época ele teve problema também com os servidores por causa que ele foi lá fiscalizar. É prerrogativa nossa aqui. Se foi feito da forma correta, conforme os anais, o Adiló disse que está errado. Ele falou, não fui eu. Agora o problema é o escalco aqui. Pelo amor de Deus, pessoal. Outra coisa, o servidor falando, se não estiver do lado dele, o próximo prefeito vai ter problemas. Meu amigo, é servidor público para a cidade. Caxias é muito maior que um prefeito, qualquer coisa, tem que trabalhar pelo bem comum. Vamos parar com isso aí. E outra coisa, governo municipal abriu espaço para o servidor vir falar isso aí aqui, nessa tribuna. Se querem calar vereador, nós não estamos na Venezuela, não estamos em Cuba, não estamos na China. Governo municipal quer calar vereador? Não estou entendendo.
que está acontecendo aqui nessa casa? É o parlamento, meus amigos. E a gente está aqui para fiscalizar, sim. E as fotos e o meu vídeo tinha data, horário, e estava lá sim. Se quebrou 5 caminhões, não é culpa da cidade, é culpa do governo. É 3 anos de governo, não é o primeiro ano. Podiam ter resolvido. Milhares de reais saíram dessa casa. Uma parte, vereador. Para comprar maquinários que foram aprovados aqui, para fazer aportes em contrato, reestruturação da Codeca, aporte para botar os contratos mais caros, aumentaram 40% dos contratos de coleta. E aí o problema aqui é um vereador ir lá fiscalizar lixo ao céu aberto, denunciar. Isso é um problema para a cidade? A gente quer o bem da cidade. Se foi falado aqui, foi para quê? Para corrigir. Com a parte, vereador. Esse é o nosso papel aqui. Fiscalizar para corrigir. Aí os cálculos foi lá, resolveram de tarde. Parabéns, era o mínimo que eu esperava. Pegaram lá um caminhão que era da Secretaria de Obras para ajudar, contrataram um caminhão lá de Bento Gonçalves para fazer, mas graças a Deus que eu vim aqui, porque de tarde choveu, e choveu muito forte. Ia dar um crime ambiental sim. Porque talvez não iam acelerar tanto assim a coleta. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalck. Acho que tem que restabelecer um pouquinho da verdade aqui. Primeiro, que não foi falado que até esse servidor, é o papel dele de vir aqui, ele está sendo pago para isso. Ele quer vir, ele foi pago para responder. Ele não estava fazendo nada mais do que a obrigação dele. Chegou nervoso, chegou tentando tirar as prerrogativas do vereador de fiscalizar, inclusive com algumas inverdades que eu posso dizer aqui, porque naquele dia não existia nenhuma estrada trancada. O Guaíba nem tinha saído 1 metro para fora do leito. Aí alegou que as peças não tinham vindo, tinha 5 caminhões que estavam dentro da oficina. Agilizaram e no outro dia tinha 2 caminhões que já estavam fora, né, da oficina. Então, peraí. Vem aqui, vem explicar, então. Eu acho que a parte dele era explicar a situação, se ia ocorrer o crime ambiental, se estava certo do lixo estar ali. Agora, não vim colocar coisas em verdades aqui dos 5 caminhões que estavam estragados, e ele disse que, porque não tinha peça, porque isso, aquilo. E a prerrogativa do então vereador e hoje prefeito Adiló, na época foi correta. Foi correta, foi aplaudida. É plausível dele fazer a fiscalização, ter denunciado aquela época e aquela época não ter gerado esse crime ambiental. Agora o vereador Schalck foi fazer, daí não pode. O que vale para um não vale para outro. Gente, só um pouquinho, né? Vamos com um pouco cuidado, porque ninguém vai tirar as prerrogativas dos vereadores desta casa. Isso é já que fique claro. Obrigado, vereador. Obrigado. Só para a vereadora Gladys. Vereador Schalck, eu também quero me solidarizar com o senhor, porque o prefeito Adiló podia falar, o senhor não pode? O prefeito Adiló era conhecedor desse assunto, o senhor não é. Eu acredito que o servidor, que eu tenho muito respeito por ele, porque ele sempre me atendeu, ele se excedeu aqui hoje. Eu acho que ele não poderia ter ameaçado, né? Porque para mim foi uma ameaça de quem assumir a prefeitura, né? No caso, se for o senhor está ferrado com o pessoal da SEMA. Foi isso que eu entendi. Talvez eu tenha entendido errado. Mas eu acho que o senhor fez corretamente o seu trabalho em denunciar, em falar e trazer aqui para essa tribuna, porque aqui é o parlamento, nós temos que falar e nós temos que dizer o que a gente enxerga de errado. Então quero lhe parabenizar e por esclarecer isso também. Não é sobre ameaças, né, que a gente mantém um diálogo. Parabéns, vereador. Exatamente, vereadora Gladys. Estamos aqui todos para construir uma cidade, uma Caxias grande, né? E corrigir erros, falhas. E o papel dos vereadores aqui é apontar esses erros, buscar soluções em conjunto, não ser ameaçados. E foi bom ter trazido os anais dessa casa, né? A transcrição da fala do nosso atual prefeito é exatamente um caso exatamente igual. Ele falou com propriedade porque ele foi presidente da Codeca, ele sabia o que estava falando, né? E foi o mesmo caso, eu só falei a mesma coisa que ele falou, nada mais, exatamente o mesmo texto. O problema é o que eu falei, não o que ele falou à sua época.
Muito obrigado.